Esse vídeo é o primeiro de 3 vídeos onde eu vou conversar com vocês sobre o potencial de ação nas células cardíacas. Primeiro de tudo, é importante falar que das células cardíacas, 99% são células contráteis, que vão de fato realizar a contração do músculo. 1% são células chamadas de autoexcitáveis, né? Ou seja, que têm a capacidade de gerar potencial de ação, né? Por isso que elas são excitáveis, só que de um jeito que independe de um sinal externo. Tá? Então, essas células são capazes de gerar potencial de ação de forma espontânea. Tá? É por isso que elas são chamadas de células marcapassos, né? Então, elas vão estabelecer a frequência cardíaca desse órgão. Então vamos dar uma olhadinha nessa imagem, né? Ela está mostrando então que células do nó sinoatrial, que são do tipo células marca-passo, elas vão então gerar o seu potencial de ação, tá? De forma espontânea, como eu comentei. E aí esses potenciais de ação, né, essas ondas despolarizantes, elas vão passar para as células contráteis, que também são excitáveis, né? Então elas também vão gerar o seu próprio potencial de ação. Esses potenciais de ação vão então se espalhar pelo músculo cardíaco, né, que se uma célula se comunica com a outra através de junções comunicantes, e aí você vai ter então esse potencial de ação se espalhando e fazendo a contração desse músculo. Tá? Vamos conversar primeiramente sobre como é gerado o potencial de ação nas células marca-passo. Depois a gente vai comentar sobre como é o potencial de ação nas células contráteis. Esse slide está mostrando então potencial de ação nas células marca-passo, que é aquele gerado de forma espontânea. Então, observa primeiro essa figura mais da esquerda, tá? Então, essa daqui é a cara do potencial de ação. Para compreender esse vídeo, é melhor que você compreenda o vídeo sobre potencial de ação no neurônio. Tá? Então, se você não viu ainda esse vídeo, assiste, compreenda o potencial de ação no neurônio, para então vir assistir esse outro, né, sobre potencial de ação no coração. Bom, mas vamos lá. Então, a primeira coisa repara que a voltagem dessa célula, né, ela não fica em um repouso, tá? Então, observa que você não tem, como tinha lá no neurônio, um potencial de repouso. Não. Você está vendo que na voltagem de menos 60 milivolts você tem uma despolarização, tá? Até atingir o limiar. Né? Então é diferente lá no potencial de ação do neurônio, em que a gente tinha um repouso e aí, mediante um estímulo, você podia atingir o limiar. Aqui não. Essas células têm como característica canais que ficam abertos sempre que o potencial da membrana está em menos 60 milivolts. Então eles vão estar sempre abertos nesse momento e por isso então que ela despolariza. Aí veja que ela atinge o limiar, né? Isso gera então a fase de despolarização do potencial de ação. Tem uma fase de repolarização, né? Igual no neurônio. Voltou para menos 60 milivolts. Observa que já começa novamente a despolarizar. Tá? Então você não tem um potencial de repouso nas células marca-passo. Na verdade, isso é chamado de potencial marca-passo, né? Então seria o potencial onde essa célula naturalmente, né, de forma espontânea, iniciaria uma despolarização até atingir o limiar. Muito bem. Na figura B está mostrando a mesma coisa, porém com novas informações, né? Então, quais são os íons envolvidos nesse potencial de ação? Tá? Então, em menos 60 milivolts, a gente tem um tipo de canal chamado de canal IF, né? Então são canais IFs que deram esse nome porque viram que era uma corrente engraçada, né? Então é F de Fanny. E é um canal que permite influxo de sódio e efluxo de potássio, tá? E o fato é que você tem mais influxo de sódio do que saída de potássio, de forma então que você tem uma despolarização, tá? Então na primeira etapa
dessa fase de despolarização, o grande responsável por essa despolarização é a entrada de sódio. Quando você atinge uma certa voltagem, né, longe de menos 60 milivolts, esses canais IF se fecham. Só que aí você já está numa voltagem que permite a abertura de canais de cálcio. E ele então continua despolarizando. Tá? Atinge o limiar e aí um abraço. Abrem-se canais dependentes de voltagem para cálcio. Então você tem um grande influxo de cálcio para dentro da célula e, consequentemente, você vai ter a fase da despolarização desse potencial de ação. E como é que repolariza? Porque fecham-se esses canais de cálcio ao mesmo tempo que abre canal de potássio. Potássio então começa a sair da célula, fazendo com que haja uma repolarização, tá? Chegou em menos 60 milivolts e aí começa tudo de novo. Os canais IF se abrem, entra uma resultante de sódio e você já tem então o início de uma nova despolarização. Então veja que você nunca volta para um repouso, você volta para o potencial marca-passo, né? Que é um potencial em que os canais IF se abrem. Bom, finalmente aqui na figura C, a gente tem então o detalhe desses canais envolvidos, né? Então, nessa primeira parte da fase de despolarização, antes do potencial de ação em si, a gente vai ter os canais IF abertos. Depois disso, você passa a ter um predomínio de canais de cálcio que vão estar abertos, né? Então o IF já fechou, mas tudo bem, porque agora abriu de cálcio, que continua então fazendo com que entre carga positiva. Atingiu o limiar, abrem-se muitos canais de cálcio dependentes de voltagem, né? Então você vai ter a fase de despolarização do potencial de ação. Esses canais de cálcio se fecham ao mesmo tempo que de potássio abrem. Com isso você tem uma repolarização. E quando volta para o menos 60 milivolts, tudo começa, né? Tudo recomeça. Então os canais IF abrem e assim você tem então uma nova despolarização, tá? Então, o que é importante aqui é entender que você nunca tem um potencial de repouso, né? A voltagem ela nunca fica parada lá em menos 60 milivolts, né? Não. Nessa voltagem, ela vai naturalmente, né, de forma espontânea, despolarizar. Bom, vamos agora ver o potencial de ação na célula contrátil do coração. É um pouquinho diferente, na verdade é bem diferente. Ele não é espontâneo, né? Ele vai precisar dessa despolarização que vem lá das células autoexcitáveis. Ele precisa dela para acontecer. E ele tem também uma característica diferente, né? Tem um jeitão bem diferente. Vamos dar uma olhada.